De volta com o segundo bloco da entrevista com o professor Robson Alves sobre narrativas de crimes. E agora nós vamos conversar um pouco sobre seca, fome, violência. Professor Robson, Mossoró, na primeira metade da República, era uma cidade violenta? Bom, é isso que os impressos vão tentar criar, né? Ou seja, cada vez mais, com o decorrer das publicações, nós vamos notar uma mudança que no final do século XIX não havia na imprensa, que é uma seção específica nos jornais que vão tratar dos crimes cometidos na cidade ao longo dos dias. Geralmente o impresso ele era publicado, ele começou a ser publicado semanalmente. Então, ou seja, em muitos momentos nós vamos ter as notícias de crimes da semana. E nós vamos notando, claro, com um olhar curado e cuidadoso, que essas notícias elas vão começando a acontecer de forma mais contínua. Embora tenha na seção do jornal um local apropriado para a publicação dos crimes, existiam crimes que não iam para esse local, como assassinatos, e também um crime que eu achei muito interessante do início do século XX, que vai mostrar uma ossada que foi encontrada próximo ao rio. Ou seja, Mossoró, se não é perigosa, mas é isso que está começando a ser criado, é essa visão que está começando a ser criada. E qual é a intenção dos impressos mostrando essa cidade violenta? Para que os seus leitores eles tenham uma razão para ler e conhecer, olha, a nossa cidade está perigosa e o jornal está mostrando onde esses crimes estão acontecendo, quais crimes estão acontecendo, vamos ter cuidado, vamos ler. Então, segundo os impressos, sim, Mossoró começa a ser, né, começa a ter uma violência maior, começa a receber essa atenção maior. E isso não é só Mossoró, isso é comum às cidades de grande e médio, de médio e grande porte, porque você tem a chegada cada vez mais, o aumento, na verdade, da população. E com o aumento da população, com a diminuição ou com ações que não acontecem de fato relacionadas a emprego, a criminalidade ela tem uma relação com isso tudo. Então, de fato, Mossoró vai vivenciar, né, esse processo no início do século XX, finalzinho também do XIX. Aí a gente pode perceber já os impressos de Mossoró exercitando a prática do sensacionalismo. Bom, se a cidade não tem esse grau de violência grande, mas nós precisamos vender os nossos jornais, vamos dar um empurrãozinho e construir toda uma narrativa para que as pessoas, além de serem informadas, claro, também criem o hábito da leitura e, por extensão, amplie a divulgação e a circulação dos periódicos. Robson, quais os temas mais se destacavam, eram mais noticiados pela imprensa? Bom, lembrando que no final do 19, também, de fato, no início do 20, nós temos um jornal que tem um teor mais político. Lembrando que estamos falando também de transição de governos, né, e de períodos históricos, que nós estamos saindo do Império para o início da República. No período republicano, nós temos uma imprensa que vai ter um papel político, mas que começa a trazer o crime como também um tema de importância. Eu quero lembrar que quando eu falo de Mossoró, no início do século XX, alguns jornais são importantes, como o Mossoroense e também como o Comércio de Mossoró, por exemplo. E aí esses jornais, eles vão estar relatando uma cidade em evolução, que tem agora um novo tipo de governo, é um governo agora republicano, mas que, embora seja da República, isso não quer dizer que o crime não aconteça. Então, nós temos vários crimes que vão aparecer nas páginas dos impressos, que é, no caso, o crime de contravenções, e aí contravenções eram variados, como embriaguez, como jogos de azar. Temos alguns assassinatos que vão aparecer no impresso, né? E, de fato, nós temos também o jogo político,
né, em que algumas notícias também tinham a intenção de dizer que alguns agentes políticos cometiam ações criminosas, então ele é daquele grupo político, e a gente tem que ter atenção. Então, a imprensa moçoroense do início do 20, ela começa a trazer o crime com evidência, mas nunca deixando de lado, obviamente, a política, porque ela é basicamente o alicerce dos impressos no Brasil desde o seu início. Existem narrativas nos jornais que estabelecem relação entre o sertão, o ambiente, o espaço, os sertanejos, como condicionantes à existência do cangaceiro, Robson? Ótima pergunta e ótima discussão, né? Porque, na verdade, esse pensamento, essa lógica, ela era tratada tanto pelos impressos, bem como também pela própria literatura que nós possuímos sobre o tema. Ou seja, qual é o nascimento ou de onde é que vem o cangaço? O cangaço é apenas um fenômeno, por exemplo, nordestino? E, na verdade, a gente sabe que não. Bandos, grupos que se unem, né, homens que se unem para buscar um justiçamento social, para buscar cometer delitos para o seu bel prazer. Bom, isso é uma realidade que vem na história do crime desde o período colonial, onde bandos já se formavam, não com esse nome, claro, já se formavam com a intenção de assaltar e roubar, geralmente, figuras, né, que se locomoviam, ou seja, eram figuras desde o período colonial que existiam, já estavam buscando, não cangaceiros, não com esse nome, claro, mas bandos que se formavam desde o período colonial, no período imperial também. E no caso do cangaceiro, essa figura com esse termo, com esse nome, que ele já vai ser datado do final do 19, há uma relação com os sertanejos, ou com também os termos que vão ser usados, vaqueiros, sertanejos, cangaceiros, porque é relacionado ao homem do campo, que está buscando vingança, está buscando alimento, ao homem do campo que está lutando contra algum tipo de irregularidade, segundo a sua visão. Então, sim, seja os impressos, seja a própria literatura, há uma relação íntima entre o sertanejo e o cangaceiro. Lembrando que o sertanejo é aquele que vive no sertão. Sertão é aquilo que é longe do litoral, que está afastado do litoral. E, de fato, é de onde essas figuras vão nascer e aparecer. Então, a gente pode dizer que sim, tem uma relação. Mas, na sua interpretação, Robson, essa interpretação que a imprensa dá, e alguns autores também, de relacionar. É como se todo sertanejo fosse um potencial cangaceiro. Né? Assim como se esse sertanejo não segue o cangaço, não se torna um bandido, ele se torna um beato. Né? Então, o sertanejo passa a ser uma espécie de sinônimo, ou de bandido ou de beato. Eu queria saber da sua opinião sobre a construção dessa relação que periódicos e até alguns autores costumam fazer. Né? Como é que você vê essa construção? Ela tem sentido? Você se posiciona como nesse ponto? Bom, ela é feita de uma forma que tem, de fato, essa intenção, como o senhor muito bem colocou. Há uma intenção de criar no sertanejo esse potencial criminoso. Assim como também sabemos que nesse mesmo período, final do 19 e início do 20, o negro também era tido como um criminoso em potencial. Não é? E aí a gente tem a antropologia criminal que vai tratar sobre isso, as teorias do Lombroso, buscando um gene criminal no negro, por exemplo, e, claro, também nos próprios sertanejos. Ou seja, a minha visão é que não é um condicionante, né? Não é porque você é sertanejo que você vai ser criminoso. É claro que não. São figuras específicas. E é interessante porque quando a gente fala de cangaço e de beatos, como o senhor muito bem citou, parece que todo nordestino era isso, né? Ele era direcionado para isso. E, na verdade, a gente sabe que não era uma maioria, era até uma minoria, obviamente.
Ou seja, eram pessoas específicas que tinham suas próprias intenções para entrar no mundo da criminalidade, das contravenções, ou no mundo religioso, né, mergulhar nele. Ou seja, são figuras específicas, a gente não pode generalizar, a gente está falando de uma sociedade que está em um processo de mudança. E dentro das mudanças sociais, esses grupos eles surgem. Isso não é um fenômeno brasileiro, esse é um fenômeno que, à época, é mundial, ou seja, bandos ou grupos que eram criminosos ou pessoas criminosas que vão atuar. Isso é algo que vai acontecer na Europa também, por exemplo, no restante da América do Sul. Então, temos que ter isso como base para a nossa discussão e entender. No sertanejo, ele não é um potencial criminoso. Pessoas específicas, por questões específicas, elas entravam nesse mundo do crime, do cangaço, por exemplo. Mas isso não quer dizer que todo sertanejo vai ser criminoso, vai ser cangaceiro ou beato, como o senhor muito bem colocou. É a mesma visão que se tem hoje, de forma equivocada, de você olhar para uma comunidade periférica, onde estão ali famílias trabalhadoras, e, e relacionar essa comunidade com o crime, né? Com o tráfico de drogas, com violência. Então, você olha, por exemplo, para uma favela hoje e se constrói, muitas vezes a própria imprensa, alguns autores e por aí vai, constrói a imagem de que ali é um espaço onde só tem bandidos. E a gente sabe que não é assim, né? O fato de você morar numa favela ou num bairro periférico de uma cidade de médio e grande porte não transforma aqueles habitantes em bandidos, né? Eles são vítimas da falta, da ausência de uma política pública para aqueles bairros, para aquelas comunidades. E nunca devemos, em hipótese alguma, associar determinado grupo social a crime, ao tráfico, simplesmente porque ali uma pequena parcela da população é, pratica esse tipo de ato. E aí é um comparativo, claro, guardado as proporções e temporalidades, para que a gente possa ver como esse conceito, como esses adjetivos, como essas narrativas são construídas. Estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista com o professor Robson Alves. Em instante, estaremos de volta com o terceiro bloco.